Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Falamos muito sobre H3N2 e agora vamos falar da Covid-19, porque tem desdobramentos políticos importantes, viu? Vou aqui falar sobre toda essa polêmica gerada pelo presidente Jair Bolsonaro, que anunciou que a filha dele não será imunizada contra a Covid-19. E aí eu vou dizer que, mais uma vez, é um sentido contrário do que as grandes nações estão fazendo. Pelo menos 15 países já iniciaram a imunização em crianças a partir de 5 anos. Vou reiterar aqui que inclui nessa lista aí de 15 nações, Alemanha, Argentina, Áustria, o Canadá, o Chile, aqui pertinho da gente, a China, Cuba, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, a França, a Grécia, Hungria, Israel, Itália e Portugal. Por que eu fiz questão de trazer todos esses países aqui? Justamente para informar que são grandes nações, elas são ricas, estão preocupadas com a saúde de toda a população. E os testes já foram feitos em crianças, os testes nos Estados Unidos, a Pfizer liderou toda essa etapa. A Anvisa aqui no Brasil já declarou através dos estudos técnicos da eficácia e da segurança desse imunizante em crianças, mas aí houve todo um posicionamento contrário, até mesmo do próprio ministro da Saúde, que é médico. Daniel, qual foi a posição do ministro da Saúde e também do presidente Jair Bolsonaro? Vou até reiterar que até consulta pública com a população, que não entende nada de imunizante, havia até isso. Conta pra gente um pouquinho para que possamos entender essa linha do tempo, para saber por que tamanha polêmica de novo em torno da vacinação. O principal argumento do Marcelo Queiroga, ministro, e também do presidente, é de que a baixa mortalidade de crianças não justifica que elas têm que tomar vacina, né? Desde o início da pandemia até aqui, mais de 300 crianças no país, de 5 a 11 anos, morreram de Covid. Esse número já é maior do que qualquer outra doença vacinável, qualquer outra vacinável para as crianças, né? Ou seja, é sim um dado alto e preocupante. Então, esse argumento ele pode ser derrubado por isso e principalmente pelo fato de que vacina não é só para evitar a morte, né? A criança toma vacina contra difteria, coqueluche, tétano, poliomielite para evitar o quê? Sequelas, evitar internações, evitar gastos públicos com medicamentos. Ou seja, o Marcelo Queiroga é médico, ele sabe disso, sabe qual a importância das vacinas para esse público infantil e também para erradicar certas doenças do Brasil, como eu citei, a poliomielite. É um argumento que ele sabe, como médico, como profissional, que é importante esse processo de imunização, mas ele prefere comprar a questão ideológica, ele prefere colocar isso na frente de qualquer outra coisa, né, para defender, e é realmente uma situação muito inusitada dentro ali do Ministério da Saúde, porque ali tem técnicos, tem a Anvisa, né, a Anvisa está sendo criminalizada pelo Palácio do Planalto, está sendo criminalizada. Tanto que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o Supremo mandou que a PGR abrisse um procedimento, né, para investigar o presidente por incitação ao crime, justamente porque ele quer que essas pessoas, os técnicos, os cientistas da Anvisa, sejam colocados o nome deles aí em público, esses que foram favoráveis à vacinação contra as crianças. Então, está acontecendo uma criminalização da Anvisa e dentro do próprio Ministério da Saúde há a parte técnica que está batendo de frente com o ministro, né? Realmente uma situação muito inusitada. Nós temos os cientistas do governo federal, de um lado da trincheira e de outro a cúpula do governo federal batendo de frente, tentando atrasar ou atrapalhar de que forma for esse processo de vacinação contra as crianças. Kleber, isso que eu queria falar com você, Daniel, já deu a deixa aí pra gente em relação ao STF, que encaminhou notícia crime à Procuradoria-Geral da República, tentando entender ou já dando aí um parecer possível de crime. Porque o presidente Jair Bolsonaro elencou os nomes dos profissionais da Anvisa que atestaram a eficácia e a segurança da vacina para crianças. De que forma a gente pode entender todo esse procedimento? Porque o que a população, parte da população, dos apoiadores do presidente, nesse momento falam, olha lá, o STF pegando mais uma vez no pé do presidente Jair Bolsonaro, mas com que base um presidente de uma nação tem legalidade para incitar revolta
porque ele coloca em questionamento, ele quer dizer o seguinte, olha, peraí, quem foi que autorizou vacinação em crianças? Olha, são criminosos, é o fulano, é o ciclano, é a fulana, prestem atenção nesses nomes, eles serão os responsáveis pela imunização de crianças. A grosso modo, é isso que aconteceu? A grosso modo é isso, a grosso e a fino também, foi isso que aconteceu. Mas na verdade assim, Luciana, o STF foi provocado, né? Um deputado do PT de Minas que fez a representação lá contra o STF. O STF encaminhou para o Ministério Público, porque ele é que é o agente acusatório no caso. Então é a Procuradoria-Geral da República que tem que analisar e decidir se ela vai ou não denunciar o presidente por este ato, né? Pelos motivos que o deputado lá do PT elenca. E é evidente que tem alguma coisa fora do lugar nesse comportamento do presidente. O presidente, assim como o governador, como o prefeito, ele tem que proteger os servidores. Os servidores ali são agentes públicos também, que estão fazendo o papel deles no interesse público, né? E aí é um colegiado com técnicos especializados, que têm formação específica na área de saúde, não são políticos, né? Que deram o parecer técnico indicando a vacinação. Então, esse tipo de profissional não pode ser exposto dessa maneira. É como você pegar e expor aqui, fazendo uma comparação, uma mal comparação, você pegar o agente de trânsito, o famoso amarelinho, e dar os nomes dele e mandar todo mundo que recebe multa na madrugada por dirigir embriagado, dar a casa do amarelinho para a pessoa ir lá tirar satisfação. Que você está expondo esses profissionais a um risco de vida, de morte, né? Que é o caso dos técnicos da Anvisa que começaram a receber e-mails com ameaças, e isso já está na Polícia Federal, inclusive, né? Todo mundo que ameaçou aí os doidão aí que ficam nas bolhas, né? E fazendo ameaças, assim como foi aqueles doentes da época do 7 de setembro, vão ter que esclarecer, comparecer à Polícia Federal para explicar as ameaças, sujeito a um ou dois desses aí, que eu acho que deveria pegar cadeia, né? Para ser mesmo assim um exemplo para os outros. Falou, ó, doidão, você fica em casa, fica na sua, você até pode não querer vacinar sua filha, como o presidente falou, mas aí é um problema seu, de domínio privado seu, que já é um crime que você está cometendo contra a sua filha. Mas aí depois você resolve, você não pode cometer esse crime em escala de massa, para botar todas as crianças do Brasil sujeitas ao risco desnecessário por não se vacinar, sei lá por que razão. Eu não consigo entender. O Bolsonaro não é religioso para dizer que ele tem motivo religioso. Ele veste camisa de tudo quanto é igreja, igual ele veste camisa de time de futebol. Onde ele vai, ele veste. Menos a do Corinthians. Lá não... Do São Paulo também não. Então, no Corinthians a gente não aceita. Não. Mas ele sai vestindo camisa, né? De time. Onde ele vai, ele veste uma camisa. Ele veste camisa de igreja da mesma maneira. Ele vai na igreja católica, ele entra na fila, pega a hóstia, depois ele vira o católico mais fervoroso do mundo. Aí ele sai dali, entra na outra esquina, entra numa igreja evangélica, beija na boca do Edir Macedo. E assim ele faz, ele é político mesmo, e as pessoas caem na conversa dele. Então não é motivo religioso. O ideológico, ele não é médico, ele não pertence a nenhuma linha médica para dizer, olha, eu tenho divergência científica, como eu conheço alguns médicos que têm até, e até conseguem fazer um debate a respeito, né? Do porquê. Então, assim, qual que é eu não sei, eu não entendo. A única maneira que eu consigo interpretar, compreender a atitude do presidente é ele alimentar essas bolhas, essa bolinha dele aí, pequenininha, de 15, está diminuindo a cada dia, por causa desse tipo de comportamento, dos ultra-radicais que o seguem para qualquer lugar. Se mandar pular do precipício, eles pulam, né? Infelizmente, né? Mas que pulem sozinhos. E tem um dado ainda que eu quero trazer sobre a imunização das crianças que é muito importante, porque já tem um posicionamento até mesmo do secretário aqui de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, tá? Importantíssimo isso. Vou trazer, mas antes eu vou chamar o repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer informações pra gente. Olá, Antônio, temos você novamente aqui ao vivo conosco. Diga qual é a informação agora, Antônio, a notícia em suas mãos. Cadê o repórter Antônio Carlos Silva para trazer aqui outras informações para a gente?
Luciana, Kleber, Daniel, você acompanha a notícia de frente. Falamos ao vivo aqui do bairro CPA1 em Cuiabá, em frente a uma escola estadual, André Avelino. As matrículas para as escolas públicas estaduais serão em janeiro, para as instaladas em Cuiabá, de 10 a 14 do mês que vem. Já para as escolas das cidades do interior de Mato Grosso, de 11 a 14 de janeiro. Lembrando que a primeira providência de pais e responsáveis foi fazer a matrícula online via internet. 9.612 alunos foram cadastrados. Deu uma média aí de 640 cadastros por dia. Agora o pai, mãe ou responsável e o aluno irão presencialmente à escola para confirmar a matrícula. Isso pode ser feito nessas datas que eu citei em janeiro, das 8 da manhã até às 6 da tarde, com os seguintes documentos. Documentos pessoais do pai, mãe responsável e também do aluno, no caso, certidão de nascimento ou casamento, RG e CPF do aluno, comprovante de endereço da família, pode ser uma conta de luz, mas tem que ser atualizada, histórico escolar ou atestado de transferência. Também o cartão de vacina do aluno atualizado e qualquer dúvida é só procurar entrar no site da Secretaria de Estado de Educação, seduc.mt.gov.br. Lembrando que o ano letivo de 2022 começa no dia 7 de fevereiro e vai até 16 de dezembro. Luciana, Kleber, Daniel, e você acompanha a notícia de frente. Um ótimo dia. Um ótimo dia para você também, Antônio. Obrigada pelas informações. Tá aí mais um motivo para imunizar, então, esse público mais jovem, porque tem aulas, né? E aí a imunização vai reforçar essa barreira de proteção. E aí, quando eu chamei o Antônio, até disse aqui para o Kleber e para o Daniel também, olha, tem mais uma informação da vacina e também tem decisão aqui do governo de Mato Grosso. É porque, durante toda essa polêmica aí, o ministro e também o presidente disseram o seguinte, olha, então as crianças que serão imunizadas, elas vão precisar apresentar uma certificação, um atestado médico, ou seja, uma prescrição do médico autorizando a imunização dessas crianças. Só que até o momento, Daniel, 17 estados, Kleber, já disseram não. Nós não vamos exigir, não, uma prescrição médica para a imunização. Isso não é eficaz. Já imaginou de que forma isso iria abarrotar mais uma vez o sistema de saúde só para que os pais dessas crianças fossem até os médicos para que pudesse fazer um exame na criança e liberar para a imunização ou não? Olha, então isso é o quê? É uma campanha contrária, é uma dificuldade sendo imposta. Alguns médicos vieram ao público e disseram, meu Deus, isso não é preciso. As crianças podem e devem ser imunizadas. Quantas vacinas salvaram as vidas de centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo? Pelo menos essa, gente, não é a minha posição. Eu não sou médica, mas são os médicos, é a classe científica dizendo. É mais uma medida inédita e extrema que está sendo tomada, além da tal consulta pública, que isso nunca aconteceu em relação à vacina, agora também tem essa exigência, esse requerimento, esse pedido do governo federal para que os estados, para que as pessoas apresentem um atestado médico antes de vacinar as crianças. Isso nunca aconteceu, nunca foi preciso, até porque já se sabe, já é mapeado as necessidades vacinais das crianças desde que elas nascem, né? E quando tem epidemia ou pandemia, sabe-se que elas também podem ser imunizadas sem necessidade de autorização de médico. O sistema de saúde já está sobrecarregado agora com a questão da gripe, da Covid. Você imagina se todos os milhares, milhões de crianças do país, de pais, né, do país todo, tiverem que ir aos consultórios, aos postos de saúde para conseguir uma autorização para que o filho seja vacinado. Realmente vai sobrecarregar muito mais, vai dar aumentar a fila aí de atendimentos, é uma coisa descabida isso aí, e os estados estão agindo certo, né, de não embarcarem nessa ideia. Embarcar. A prescrição médica tem que ser para casos excepcionais, Claro. para as que não podem, né? Claro.
Claro. Diz que não pode porque tem aqui essa situação. Aí, ok, beleza, não pode. É pior, porque senão o remédio fica pior do que a doença, né? Sim. Mas fora isso, a regra geral é vacinar. Aí eu fico imaginando assim, é praticamente todos contra um. Se os médicos, os estados, os gestores estão dizendo, olha, não há necessidade disso, não é prudente fazer isso, vai coibir a imunização, não vai trazer nenhum benefício para a saúde, é impossível que todo mundo esteja errado, Kleber Lima, porque assim, é muita responsabilidade da gente aqui até nessa bancada estar alertando aquilo que a comunidade científica diz. É a comunidade científica que traz o respaldo para essas decisões. Não é a minha opinião, não é a sua opinião e nem a sua, Kleber. A gente traduz aqui aquilo que as principais autoridades falam a respeito da imunização. Não pode ser um parecer político, não dá para politizar uma questão de saúde, de vida, de pandemia, não é uma gripezinha, é uma pandemia. Não, de uma doença gravíssima e felizmente, Luciana e Daniel, nas pesquisas de opinião, todas que foram divulgadas ao longo desse ano, do início do ano, de fevereiro, março até agora, as pesquisas de novembro e dezembro, aumentou consideravelmente a aprovação da população sobre a vacina. Então, hoje, mais de 93, 94, 95% da população aprova a vacina, né? Então, neste caso, o Bolsonaro não dialoga nem com a bolha de 20% dele, ele já está dialogando aí com 5%, que são os mais ignorantes, eu diria, né? Ignorantes no sentido de ignorar mesmo o que é correto, né? Não no sentido de ser bruto, estúpido, no sentido de ignorar. Exato. Sinaliza muito bem essa situação inusitada e curiosa dentro do Ministério da Saúde, é que ontem o próprio Ministério da Saúde já disse que a partir de janeiro pode começar a vacinar as crianças. Foi a parte técnica que disse isso. Exato, né? Apesar do ministro. Então eles estão, de certa forma, ali, passaram por cima do que o ministro disse e disse, não, já está tudo certo, a gente pode começar a vacinar já agora em janeiro, a não ser que hoje ele venha a público aí para desautorizar o que a própria parte técnica dele disse ontem. Olha, eu vou chamar o intervalo, mas eu vou lembrar algo antes, viu, em relação à imunização. Sabia que em Nova York, os nova-iorquinos vão começar a ser multados em $1.000? Sim. Por falta de imunização? Coisa boa. Pois é, as nações tomando aí decisões importantes. Aqui a gente faz tanto mimimi até por um quase passaporte, R$5.000. um passaporte vacinal. Mais Aqui você faz discussão por conta de um passaporte lá, em outros países mais preocupados com a pandemia, até multa, tá? Bom, gente, eu vou para o intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Ficamos agora com uma imagem de uma avenida aqui de Cuiabá, mostrando como está a movimentação no trânsito, porque já são 6h58. Vamos para o intervalo e ficamos aí então com a imagem do trânsito. Roda aí então para a gente se despedir desse bloco aqui. Estamos indo diretamente ali para a Avenida Miguel Sutil, bem pertinho do Centro de Eventos do Pantanal.